Vamos nos preparar para o nosso Evangelho de hoje, pedindo ao nosso Mestre amado Jesus autorização para iniciarmos mais esse momento de confraternização com essa ceia espiritual, onde esse alimento espiritual que sacia a nossa fome, que traz-nos a paz, o amor, a compreensão dos porquê e os para quê de todos os acontecimentos que nos chegam, das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas alegrias. Vamos dar início com uma leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nos corações. Recebei-nos em vossos corações. Paulo, na segunda carta aos Coríntios 7:2. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizados em longos e porfiados duelos verbais, em contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas, a maneira de negociante ambiciosos, buscando convertê-las em fonte econômica de grande vulto. Ainda outros procuram avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã, se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido no continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faz o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no hádito do ser. Não te descuide, relegando ao mundo externo ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre da sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra pelo teu coração. Mestre amado Jesus, estamos aqui em seu nome, reunidos mais uma vez. Pedimos por todas as pessoas que colocaram os nomes nos pedidos de oração das redes sociais, através dos grupos, reflexões diárias, prece espíritas, dos grupos de WhatsApp de tratamento, dos grupos do Facebook, Caminho da Espiritualidade. Pedimos também por todos aqueles que ouvem o Evangelho através do canal do YouTube, canal de Reflexões Diárias. Pedimos que a possibilidade de se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber novas notificações de Evangelho, de diversas orações, passe virtual, enfim, todos aqueles que foram colocados seus nomes nos grupos de pedidos de orações, retirado
dos grupos do Face, retirado dos grupos de WhatsApp. Pedimos para os administradores dos grupos, para os pacientes dos grupos de tratamento espiritual. Graças a Deus, meu Pai. Vamos iniciar nosso evangelho de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloquei a candeia sobre o alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso e coloque sobre uma cama, mas põe o candeeiro a fim de que aquele que entre vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos se aproximando disseram-lhe: Por que lhes farais por parábolas? E ele, lhes respondendo, disse: Porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino do céu. Mas para eles que não foi dado, eu lhe falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e escutando, não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá nele, quando disse: Vós escutarei com vossos ouvidos, e não ouvireis. Olharei com vossos olhos, e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecidos, e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharão seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que estando convertido, eu não os cure. São Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Admira-se ouvir de Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Eu lhe falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vós é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entram possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido. Porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-la. Ocorre o mesmo com os homens em geral. Com os indivíduos, as gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir no seu tempo. O grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhe dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece.
capítulo 19, número 7. Se, pois, em sua previdente sabedoria a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-la. Elas a mantêm em reserva, não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse dela as ocultam. A maior parte do tempo, ao vulgo com a intenção de o dominar, são eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim com todas as religiões. Tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas ao passo que essas religiões permanecem atrasadas, a ciência e a inteligência caminham e rasgaram o véu misterioso. O vulgo tornado adulto quis penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou sua fé, a que era contrária à observação. Não se pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e que o homem não pode ainda compreender na terra o que lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado neste mundo, ele ainda está em nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele? Deve observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstrata de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação. Tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Deve ser assim porque era regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual limitava-se a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino do céu. Sobre estas outras partes, não se desenvolvia seu pensamento senão ao dos seus discípulos. Estando estes mais avançados, moral e intelectualmente, Jesus pudera iniciá-los nas verdades absolutas. Por isso ele disse: aqueles que já têm será dado mais ainda. Capítulo 18, número 15. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja a completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar à interpretação tão diversa, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis naturais, que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que a abordaram as diversas partes conhecidas na doutrina. E é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado, para fazê-las sair da sombra. Se a tivesse apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiado, nem que a coloque a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam uma ideia, o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o de lhe preparar a aceitação. Vamos aos nossos comentários.
A luz que brota dos nossos corações através da aquisição de conhecimentos advindos do estudo, advindos do trabalho no bem, né? Advindo do perdão, do amor e da caridade, deve estar no alto para ser distribuída por todos aqueles que nos cercam. Fazendo uma analogia, nós podemos pegar uma lâmpada, colocar num abajur, colocar na nossa cabeceira da cama para fazermos a leitura de um livro. Ela só vai iluminar, através do seu foco, a cabeceira da cama para que possamos ler um livro. Essa mesma lâmpada colocada no alto do teto vai iluminar todo o nosso quarto, levando luz a todo canto. Assim é o nosso saber. Toda a nossa aquisição intelectual, moral, tem que ser colocada no alto através da doação desses conhecimentos em função da nossa prática, em função do nosso amor, em função do nosso perdão, em função da nossa ação do bem. Quanto mais altos abrimos, mais o leque de pessoas atendidas aumenta. Imagina se nós tivéssemos uma fruta, uma macieira cheia de maçãs, algumas centenas de maçãs. Colhêssemos todas elas e guardássemos em casa. Com certeza não conseguiríamos consumi-las todas. Várias e várias apodreceriam. E isso se faz com o nosso conhecimento, com a nossa luz, com a nossa sabedoria. Não podemos guardá-la só para nós. É necessário distribuí-la. E quanto mais amor envolvido, mais essa luz se expande, mais essa luz brilha para mais pessoas. É importante que todo conhecimento adquirido nesse trabalho do bem, todo conhecimento adquirido através das nossas várias reencarnações, todo trabalho, todo conhecimento adquirido através dos nossos estudos, das nossas elevações morais, deve ser repassado através de atitudes, através de exemplo, a todos que nos cercam, começando em nossos lares e expandindo para todos que nos cercam. Quando Jesus disse para colocar a luz para iluminar a todos, foi no sentido de expandirmos esse conhecimento, expandirmos essa paz, essa condição de saber através de informações, através de exemplos e através de amor. Por isso é muito importante esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, esse trabalho de divulgação das mensagens cristãs, esse trabalho de amparo aos irmãos necessitados, esse trabalho de soerguimento daqueles que estão caídos, esse trabalho de ensinamento, de proporcionar àqueles mais carentes e necessitados a oportunidade de compreender por que de certos acontecimentos em suas vidas, por que de certos conflitos em seus lares, por que doenças chegam sem explicações lógicas. O Espiritismo permite trazer tudo isso. Mas para isso é preciso ser divulgado. E para ser divulgado tem que ser colocado
com amor, né? Não só através das palavras e do verbo, mas também através das atitudes e dos exemplos que tornam as melhores formas de divulgação. Que hoje possamos, através desse Evangelho, divulgar para o maior número de pessoas o conhecimento que nos é dado através das mensagens que recebemos no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mestre amado, estamos encerrando mais um Evangelho, pedindo que estenda suas mãos nas águas aqui postas, transformando esta simples água num lenitivo, num bálsamo, para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas tristezas, para as doenças do corpo físico, do corpo psicológico, do corpo espiritual. Pedimos ainda, Pai, que olhe pelos aflitos nos leitos de hospitais, por aqueles irmãos que se encontram detidos nos presídios, pelos idosos abandonados no fundo dos seus lares ou nos asilos, pelas crianças órfãos, pelas mães que perderam seus filhos, pelos filhos que perderam suas mães, por aqueles que se encontram com depressão, em síndrome do pânico, por aqueles que se perdem envolvidos nos vícios de todas as naturezas, pelas crianças abortadas, por todos aqueles que pensam em suicídio, pelos doentes com câncer, jovens, adultos, velhos, pelos doentes da alma. Olhe por todos os nomes que foram colocados a pedido de orações no grupo Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias Portugal, Caminho da Espiritualidade, tanto nos grupos de WhatsApp, como de Face, como do YouTube. Olha, Pai, por toda a humanidade que sofre carente de amor, que necessita do seu amparo, do seu acolhimento. Olhe por todos os administradores do grupo, para que eles possam se fortalecer através da oração, se tornando verdadeiros trabalhadores da última hora, não só através da divulgação, mas também através da praticidade, da exemplicidade de todos os atos divulgados no Evangelho. Graças a Deus. E para encerrar nosso Evangelho de hoje, peço a todos que eleve seu pensamento à figura do nosso Mestre amado. Imagine aquela figura meiga sorrindo para você. Imagine aquele abraço de luz trazendo o conforto que você tanto aguarda, trazendo a paz para habitar no seu coração. E que possamos juntos, unidos, nos prepararmos para a nossa oração, a oração de encerramento, aquela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja.